Vamos então à nossa previsão da semana do dia 8 de novembro até o dia 14 de novembro de 2021. A gente já tinha comentado semana passada sobre a entrada da Vênus no signo de Capricórnio e que agora ela fica até o dia 6 de março. Então, uma temporada bem longa. E ela ainda fica um períodozinho retrógrado do 19 de dezembro a 29 de janeiro. Mas a gente vai falando sobre isso. O que importa é que a gente entra numa vibe dos nossos relacionamentos pedirem mais compromissos, que a gente seja mais honesto, sejamos mais maduros, mais responsáveis com esses relacionamentos. Então, é um bom período para a gente fazer os ajustes dos relacionamentos em geral, né? Dos afetivos, dos profissionais, dos familiares, né? Com a nossa sociedade em geral. E também um período que a gente pode ficar mais preocupado com os nossos ganhos, ser mais responsável por eles, adquiri-los de uma maneira mais responsável, usar o nosso dinheiro de uma maneira mais responsável. Né? Então, é isso o ideal da gente fazer durante esse período da Vênus em Capricórnio. O que não é ideal de fazer, e Capricórnio às vezes é um signo que é muito correto, que é muito justo, né? Então, se a gente não for adequado aos nossos relacionamentos, se a gente não gastar adequadamente, isso pode gerar culpa. Então, é bom que a gente fique atento e a gente possa ter um melhor aproveitamento dessa Vênus aí praticamente nos próximos 3 meses. E falando em compromisso, em responsabilidade, essas são as duas grandes palavras dessa semana, né? Porque já no final da noite de domingo, a Lua também entrou em Capricórnio, uma Lua crescente. Então, uma semana que pede seriedade para a gente cumprir todos os nossos compromissos. E até para quem não tem uma atividade profissional, ou está desempregado, ou não está estudando aquilo que queria, uma atividade que contribui com a sociedade, né? Isso é o signo de Capricórnio. Pode gerar culpa também, né? Então, ao contrário de ficar na culpa, né? Já que é uma semana que ajuda a gente a realizar, então que também se mobilize, que entenda por onde pode começar, que pequena atividade que dá para fazer, se dá para ajudar os que estão por perto, né? Então, vai pedir aí essa movimentação também. E essa tônica, responsabilidade, compromisso, ela assume a sua, digamos assim, o seu aspecto mais intenso na quarta-feira, porque Marte e Mercúrio estão no mesmo grau e no mesmo grau de uma tensão exata com Saturno. Então, lá vem, né, essa configuração de Saturno de novo, dizendo pra gente que é a hora da gente assumir as nossas responsabilidades, né? Um dia de muita tensão, que vai pedir ordem, retidão, e dependendo dos nossos mapas, né? Se for um mapa que tiver maior quantidade de fogo ou de ar, pode gerar discussão, né? E são elementos que não gostam muito de assumir formas estabelecidas pelos outros, né? Então pode até gerar fuga, de dizer, eu não vou fazer, eu não vou me comprometer com isso é um absurdo que você está me pedindo, né? Então pode querer não assumir essa forma. E para os mapas que têm mais terra ou mais água, geram o querer fazer acontecer. E aqui é uma energia de cobrança que os outros façam, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado aí nessa quarta-feira para que a gente possa tirar o mais produtivo dela, que é fazer ajustes, que é de uma maneira adulta, nós entendermos que se o outro está me pedindo, né, eu já deveria ter feito.
né? Se antes mesmo dele me pedir, eu já deveria ter assumido esse compromisso, porque de repente é a minha responsabilidade, né? Mas como a gente está aí com Sol, Marte e Mercúrio em Escorpião, é um signo profundo, tem uma intensidade muito grande. Então, nessa ânsia de querer que as coisas aconteçam, às vezes a gente pode ficar um pouco mais grosso, mais agressivo, mais impositivo de que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, né? Então, o melhor aí é a gente se posicionar, né, elegantemente, como essa Vênus Capricórnio costuma ser, dizer, olha, eu acho que isso aqui precisa de mais atenção da sua parte, eu venho sentindo que as coisas não estão sendo correspondidas no tempo, né, porque Capricórnio tem muito essa questão do tempo, no tempo adequado. Eu ando inseguro porque você não anda me acolhendo em relação às suas expectativas, às suas verdades, às suas vontades. E eu ando meio perdido por aqui, né? Lembra sempre da gente fazer a comunicação não violenta e não colocar o outro contra a parede, certo? Então, essa quarta-feira é esse período de maior tensão. O melhor é cada um de nós cuidarmos dos nossos quadradinhos, que aí é uma semana que é muito produtiva para a gente realizar e arrumar tudo aquilo que a gente precisa, né? Lembra, nós já estamos aí na segunda quinzena praticamente de novembro, então o 2021 está acabando. Então a gente já começa a fazer os planos aí para 22 e já seria adequado que com essa Vênus a gente começasse a fazer esses planos. Aliás, né, esse mês a gente também segue com o desconto da previsão de 2022. Então, se vocês quiserem agendar os seus atendimentos de previsão, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? E na sexta-feira, a gente tem um alívio dessa tensão da quarta, que Netuno vai fazer um aspecto lindo com o Sol. A Lua já está em Peixes, que ela é regida por Netuno, segundo regente de Peixes, que é o encantamento, são os sonhos, né? São as ilusões. E a Vênus em Capricórnio e Mercúrio em Escorpião já começam a fazer um aspecto com Urano. Então, a gente entra meio num mood de compaixão, de abrir a cabeça para ver as coisas de uma outra maneira, né? De ter uns pensamentos que justifiquem aí o que eu tô sentindo, mas que através dessas conversas e dessas maneiras delicadas de nos colocarmos aos outros, podem já conceder o perdão dessa tensão da quarta-feira, né? Então, se a gente está falando dos relacionamentos, aí na sexta-feira a gente já começa a estabelecer um novo patamar, né? No sentido de, mas caramba, eu precisava falar tudo o que eu falei na quarta-feira, eu preciso pontuar ainda isso para você, né? Isso aqui também, o Capricórnio tem muitos nossos relacionamentos com os nossos filhos, né? Que normalmente a gente já faz esse papel de pontuar, de dar regra, de dar limite essa semana. Tem muito disso essa semana, ó. Até os passarinhos estão animados com isso. Então, entra nesse mood de, puxa vida, né? Não preciso agir assim. Você já pode saber aí qual é o seu limite e como funciona direitinho, tá bom? E nos profissionais, a gente entra nesse mesmo patamar, né? Do tipo, cara, você já sabia que tinha que entregar, você já sabia que esse era a sua função, né? Então, aí na sexta-feira a gente vai fazer um happy hour já perdoando todo mundo, de acordo com esses ajustes que foram sendo feitos. E no sábado, no fim da tarde, a Lua sonhadora de Peixes vai ainda ficar mais próxima de Netuno, né? E aquecendo aí esses nossos encantamentos. E naturalmente, a gente vai buscar esses encantamentos e o Mercúrio pedindo as novidades, né? Pedindo fazer coisas diferentes,
pensar em programas que sejam mais inovadores, que sejam mais criativos, né? Já que a gente está falando dessa responsabilidade financeira e tá complicado aí, né? Tá difícil essa nossa crise financeira. Então, que sejamos mais criativos na maneira de buscar o nosso lazer, que a gente não precise usar tanto do nosso dinheiro para que a gente possa, sim, se divertir, né? Mais um sábado que a gente vai querer se encantar para a vida, tá bom? A energia pisciana, ela às vezes também tem uma qualidade, uma característica de às vezes inventar histórias, né? Porque a gente fica mais sensível. Então, às vezes a gente não fica tão mental, mas a gente fica com uma percepção maior por sobre os lugares, por sobre as pessoas. E dependendo da história que essas pessoas, que nós temos com essas histórias, ou que a gente acha, que nós temos com essas, as histórias que nós temos com essas pessoas, né? Ou as histórias que a gente acha que essas pessoas podem viver, às vezes a gente vai criar fantasias, tá? Então, cuidado para não arrumar as DRs aí, nessas imposições de desconfiar das pessoas. E de dizer, olha, não, eu sei que você fez e o outro lá não fez, né? Então, cuidado com isso, com essas fantasias de julgamento, que é uma condição do signo de Escorpião, né? Então, cuidado para não inventar mensagens que não existem, encontros que não aconteceram, tá? Não vai dissimular, né? Às vezes a energia pisciana tem muito disso. Né? E também nessa questão da imposição, que a gente fala sobre a quarta-feira, cada um vai amar a gente do jeito que sabe, né? E a gente não é obrigado a exigir que o outro me ame do jeito que eu quero ser amado. É o respeito a esse sentimento do outro. E aí é que entra a parte de a gente estar na constelação de Escorpião, que é um signo fixo, possessivo, né? E os nossos pensamentos e as nossas ações estão nessa vibe de Escorpião. Então, uma possível leitura é exatamente impor que o outro faça da maneira como eu me sinto segura e não necessariamente como o outro quer ou sabe fazer. Então, por isso a gente precisa de muita maturidade essa semana, cuidar aí das nossas responsabilidades afetivas, sentimentais, profissionais, sociais, né? Fazer aí o nosso pedacinho, que é uma semana que acaba sendo muito produtiva, tá? Não pode bancar a criança, não pode dizer que não lembrava, não pode dizer que não sabia, né? Porque verdadeiramente a gente sabe, né? Então, que a gente tenha essa maturidade aí ao longo dessa semana. E aí sim, ela será uma semana bem produtiva. Combinado? Falando em combinados? Combinados? Vamos combinar assim? Então, que tenhamos aí uma semana sempre muito abençoada, que a gente possa trazer todo o discernimento e toda a sabedoria dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos eu superiores, trazendo as nossas melhores atitudes para a gente poder fazer um mundo melhor. E terça-feira, 9 da manhã, tem a live do Divanise Responde. Então, se quiser, ficou com alguma dúvida aqui dessa previsão, então entra lá na terça-feira, às 9 da manhã, eu já estou fazendo esse encontro com vocês. Os meus combinados, os meus compromissos com vocês. Tá certo? Fiquem bem, fiquem em paz.